né? Então, algumas pessoas aqui já me conhecem, vi uns rostinhos conhecidos ali entrando, fiquei muito feliz com a presença. E é um prazer estar dando uma aula para vocês novamente, uma vez já me chamaram, fiquei super feliz, podem conversar comigo. Essa aula, ela surgiu como uma demanda de fazer uma aula na época lá que tinha antes do coronavírus, na época da Semana da Mulher, né, do Dia da Mulher. E foi uma aula que ficou tão legal, assim, no sentido de autoconhecimento, que a gente pode dar ela para diferentes públicos, né? O que muda é o que eu falo. Então, eu achei que é interessante a gente falar sobre isso, porque todas as pessoas que estão aqui, né, fazendo a liga e tudo mais, provavelmente têm interesse em ginecologia e obstetrícia. E, principalmente, o autoconhecimento feminino, né, o conhecimento do corpo feminino, até para desmistificar situações em consulta, em atendimento, né, vocês aqui acredito que seja a maioria estudantes de medicina, né, sempre vai ter alguém que vai perguntar coisas, então é algo que é bem legal, assim, para conhecimentos, né, quebrar alguns mitos aí. Então vamos lá, eu não enxergo vocês, então também não enxergo, não sei se dá para mandar, né, mensaginha, mas se vocês quiserem interromper em algum momento, porque são vários assuntos, então se surgiu alguma dúvida daquele assunto, ou você pode escrever, que depois a gente, né, responde as perguntas, mas se vocês quiserem interromper na hora, pode, é só ligar o microfone e falar, tá bom? Beleza? Então vamos começar. Eu sou Fernanda, eu estou como professora lá da UFPR, né? Eu estou coordenando junto com a doutora Dulce a disciplina de infecção de transmissão sexual e dou aula de RH também para o sexto período. Sexto e sétimo período. E no 12º a gente tem o ambulatório de anticoncepção, que no momento está parado. Eu já tinha dito, mas a gente espera que em breve as coisas melhorem. Né? Então vamos lá, corpo, sexualidade feminina, mitos e verdades. Aqui eu coloco, só para fazer uma homenagem à minha mãe e à minha avó, falando que a ginecologia e obstetrícia, ela avalia a saúde da mulher em todas as fases da vida, né? E a gente sabe que durante todas essas fases, inclusive o que a minha avó aprendeu e ouviu, às vezes ela perpetuou para minha mãe, e isso poderia ser um mito. Então é essa ideia de falar sobre os mitos e verdades. E a gente começa com a questão de sexualidade, tá? Um mito bem importante aí, que eu já tô dando spoiler que é mito, é que a sexualidade é sobre sexo, né? É um mito. Então, eu achei legal colocar essa definição inteira da OMS para a gente ver o quanto que é sexualidade, né? E quando a gente fala que a gente tem que falar de sexualidade, não é ensinar, né, para crianças, adolescentes, a gente não está incentivando relação sexual, por exemplo, né? É uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura, intimidade, que se integra no modo como a gente se sente, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e ao mesmo tempo sexual. E a sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E assim a saúde física e mental. Vocês sabem que eu sou uma fã da saúde mental e não existe saúde física sem saúde mental. Então a sexualidade é tudo isso, e não se resume ao ato sexual. É uma interação do indivíduo e diversos fatores psicossociais, e é fundamental para a qualidade de vida, que envolve casa, trabalho, né, os diferentes papéis que a gente exerce ao longo da nossa vida. A construção da sexualidade, gente, ela é muito importante e é construída na família, que aquele indivíduo tem inserido, na escola, com algumas coisas, né, ali que ela vivencia, e a religião. Então, são pilares que influenciam muito na construção da sexualidade das pessoas. E isso pode ser bom ou ser ruim, né? A formação, às vezes, de crenças limitantes que influenciam para o resto da vida. Quando a gente vai abordar, às vezes, consultas sobre sexologia mesmo, a gente vê que dependendo das crenças que essas pessoas tiveram, elas vão manifestar dificuldades sexuais e etc. Mas não é só isso, né? Vocês viram que a sexualidade é muito mais ampla. Então, para começar, vocês já devem estar craques nisso. Qual é a diferença de vulva e vagina? Se eu pergunto para um público que não faz medicina, muitas pessoas não sabem
pessoas mais velhas, inclusive. Então, é importante a gente sempre puxar esse assunto, né? A vulva é a área externa, né? E você saber isso estimula o autoconhecimento. Então, é sempre legal você ter uma imagem dessas vezes no consultório e mostrar, olha, a vulva é essa região externa. Vocês veem o meu mouse mexendo? Ah, beleza. Vou mexendo aqui. A vulva é a região externa. A gente tem a entrada da vagina, que é lá o interno, que eu geralmente explico para os pacientes, é que o local que ocorre a penetração. A gente vai ter os pequenos lábios, os grandes lábios e a uretra. É super legal você incentivar, principalmente as adolescentes, quando a gente está atendendo em consultório, a olharem com um espelho e conhecerem a sua vulva. Muitas delas têm vergonha de fazer isso. E eu falo em aula isso muito, que muitas delas têm vergonha de fazer isso e já fizeram sexo. Então, entendem a distorção das coisas? A gente precisa se autoconhecer, né? Falando de mulher. E quem já viu minha aula sabe que eu adoro essa imagem, que é de um artista plástico que fez gesso de vulvas e que não é para mostrar que cada vulva é única, né? Que não existe o certo, né? Que muitas mulheres ficam preocupadas porque o grande lábio está maior e etc. Não. Cada vulva é única, né? E é uma marca pessoal, como as impressões digitais. E ela deve ser vista como um espaço sagrado. A gente, como ginecologista, a gente precisa passar isso para a mulher. E somente prazer, carícias, amor e cuidado devem ser permitidos. Vocês sabiam que o cheiro da vulva, ele oscila durante o ciclo? Então, geralmente, ele é mais adocicado ou mais ácido, dependendo da fase do ciclo menstrual. E é muito comum em consulta a gente atender mulheres que falam que elas estão muito preocupadas porque elas têm alguma coisa, porque elas não estão aguentando o seu cheiro. E, na verdade, é geralmente só a mulher que percebe isso. Claro que se ela não tiver um corrimento, né, uma vaginose, mas é único, né? E ele oscila ao longo do ciclo menstrual. E é super normal o tecido da vulva, ele ter manchas escuras externas devido à ação dos hormônios. E uma coisa que é bem legal a gente é a questão do períneo, né? Que é o espaço que são milhares desses, que são esses músculos, né, milhares de músculos, milhares não, vários músculos aqui, como vocês estão vendo. Eu acho uma das partes mais difíceis da ginecologia, porque são né, nomes mais difíceis. A gente lida muito com a questão do períneo, do assoalho pélvico, na uroginecologia, né, então ela vai influenciar muito a questão de perda urinária nas mulheres mais idosas, com a menopausa, mas a gente sabe que tem casos de jovens que chegam no consultório contando que tem perda urinária. E uma informação muito importante aqui, não é normal perder urina, então tem alguma coisa. Às vezes é um excesso de hipertonia desse assoalho pélvico ou uma flacidez dele, né? E o assoalho pélvico, ele pode ser, eu gosto de colocar aqui, né, interação, quem faz yoga sabe que existe um movimento que é o Mula Bandha, que é a contração do assoalho pélvico, né? E esse exercício é super importante. Quase entra com a questão dos exercícios de Kegel e até um pompoarismo, assim, né? São meio que sinônimos. Muda um pouco o jeitinho que é realizado. E isso é muito interessante, porque a yoga é um dos principais atividades, né, que fazem o fortalecimento desse assoalho pélvico. Então, é super legal a gente sempre mostrar isso. E o que eu tenho visto, gente, na prática clínica, que é assustador, que as mulheres, duvido que ninguém aí, alguém que está assistindo a aula nunca ficou, sabe quando a gente fica com aquelas bolas aqui, vocês devem saber muito, né, principalmente agora direto no computador, de estresse, de tensão, existe uma contratura do assoalho pélvico involuntária que gera esses acúmulos ali e geram trigger points. Então, isso é muito comum, causa de dor pélvica crônica, causa de dor na relação sexual e retenção urinária. Então, a gente vê muito isso. Geralmente relacionado a um estresse, né, e etc. Então, é algo que a gente tem que sempre estar observando no nosso exame, tá? Continuando aqui, olhando na região da vulva, a gente vê o ímen, né?
O ímen, ele tem várias possibilidades, né, gente? A maioria deles, quando a gente vai examinar, é um ímen anular, né? De mulheres que já tiveram relação sexual, mas a gente pode saber que esse ímen pode ser septado ou cribiforme. Esses dois casos, eles precisam de um procedimento cirúrgico para abrir ali, né, e para melhorar, porque muitas vezes, até às vezes, o cribiforme, ou às vezes é fechado mesmo, a menina tem a primeira menstruação e não sai, chega no PS com uma dor abdominal muito forte, e a gente vai examinar, faz ecografia, descobre ali que ela tem um acúmulo de sangue na vagina, e a gente vai fazer o exame e vai ver que ela tem um ímen imperfurado. Então, é muito importante a gente sempre estar pensando em avaliar esse ímen. Em jovens adolescentes que vão pela primeira consulta no ginecologista e nunca tiveram relação sexual, por exemplo, a gente pode examinar sim, sempre depois de adquirir uma boa relação médico-paciente. Às vezes não precisa ser na primeira consulta. Se a paciente se sente confortável, a gente examina e a gente segura os pequenos lábios e faz uma tração bem suave, não dói nada. Às vezes a gente segura com gaze para olhar o formato do ímen. Isso é bem importante, tá? E esse aqui é um introito após um parto, né? Que ele fica um pouco mais entreaberto. Mas um dos mitos, que até eu acho que eu não coloquei aqui, já me perguntaram isso esses dias. Mas é verdade que depois do parto fica tudo meio ali daquele jeito, nunca mais volta ao normal? E eu falo que não, que volta ao normal completamente, muitas vezes, né? Então, eu coloco um asterisco ali que o ímen não é definidor de virgindade, principalmente porque a gente vai ver mais pra frente que a virgindade é algo construído pela sociedade e que então quer dizer que se eu tiver que romper esse ímen cribiforme aqui para a menina poder ter a primeira menstruação dela, eu vou tirar a virgindade dela com uma tesoura? Não, né? Então, a gente tem que sempre tentar ir quebrando essas crenças, esses conceitos. Então, a vulva tem ainda um componente que é extremamente importante, que é o clitóris, né? E se vocês, né, para vocês saberem, provavelmente vocês já estudaram isso, a gente só vê 1/4 do clitóris. É muito pouco. Então, o clitóris, ele tá aqui, só que ele, na verdade, é um iceberg, né? Esse é o nosso amigo clitóris. Então, às vezes eu brinco, pego essa imagem e mostro para pessoas, né, mais leigas assim, e falo, o que é isso? Eles falam tudo, menos clitóris. Por que a gente vê isso aqui? Né? Então, claro que ele tem que ser grande, porque é ele que dá o prazer para a mulher. Cada uma dessas extensões aqui, ó, tem cerca de 10 centímetros, e elas ficam dentro do prepúcio, e os formatos do clitóris também variam. Com o envelhecimento, a gordura da vulva reduz e o clitóris ele fica um pouco mais exposto. É muito comum em mais idosas o clitóris ele estar um pouquinho mais exposto. Ele tem mais de 8.000 terminações nervosas que se projetam atrás dos lábios internos, já vou mostrar ali mais para frente, e ao redor da uretra e do canal vaginal. Então, olha aqui essa projeção. O canal vaginal está aqui. Por isso que com a penetração a mulher sente prazer. Tem tudo isso aqui fazendo um estímulo. E ele é o nosso único órgão do prazer feminino. Para estimular o clitóris, ele é geralmente estimulado com movimentos circulares. E eu brinco que o prazer é todo seu. Né? Isso pode ser obtido através da masturbação ou através da relação sexual. O orgasmo clitoriano, ele pode gerar cerca de 32 contrações em meio minuto. Então, quando a mulher tem um orgasmo, toda a vagina e etc. contrai. Né? Começa no clitóris e abrange toda a vagina e inclusive o útero se contrai. Tá? E é muito importante falar que o clitóris ele não envelhece e para sempre vai se excitar, porque muitas pessoas acham que com uma mulher fica mais velha, ela não pode ter relação, né, não vai ter excitação na relação sexual. E isso é um mito, né, porque a gente sabe que às vezes outros fatores, como hipotirogenismo e até sociais, tem uma parte ali que a gente fala disso, que vão influenciar, e não porque o clitóris não estaria funcionante. Certo? Então, vocês viram o tamanho do clitóris. Mitos e verdades. O pênis é mais sensível que o clitóris. A gente já escuta, assim, às vezes em rodas, quando começa a falar de sexualidade e tudo mais, o pênis é mais sensível que o clitóris. É um mito.
tá? O clitóris é menor e tem mais terminações nervosas, então ele é muito mais potente do que o pênis. Continuando observando ali na vulva, a gente vai ter a questão da entrada da vagina. Então, falando sobre a vagina, ele é um tubo, eu brinco, falo para os pacientes que ela é virtual, né? Ela fica ali quietinha e ela só vai se expandir conforme houver alguma penetração ali. E o pH da vagina, ele é ácido, então ele bloqueia a proliferação de bactérias e patógenos e mantém o equilíbrio da flora vaginal. Então a gente sabe que aqui na escala do pH, o neutro é 7, o pH da vagina ele sempre vai ser mais ácido, entre 4,5 e 5,5 mais ou menos. Se a gente pegar uma fitinha de pH e colocar na vagina, vai ser mais ou menos isso. Se houver um desequilíbrio da flora, seja por uso de antibiótico, seja por estresse, por calor, por uma virose, esse pH ele pode aumentar. E se ele ficar mais básico, ele vai fazer geralmente uma vaginose bacteriana, por exemplo, ou se ele ficar mais ácido, ele pode fazer uma candidíase. Então aqui sempre uma dica que eu falo para as pacientes é: o pH da candidíase é um 2, assim, 3, ele é bem ácido mesmo. Por isso que às vezes o vinagre de maçã ajuda. Então, fazer banho de assento ou irrigação com vinagre de maçã ajuda, porque o vinagre de maçã tem um pH de 5,5, então ele vai trazer esse pH que está super ácido para um pH ácido normal, certo? Indo mais a fundo, se nós olharmos dentro da vagina, a gente vê o colo uterino, que é exatamente isso aqui que está sendo apontado pela lupa. Né? Se a gente fizer um olhar ali através do espéculo, a gente vai ver que esse orifício aqui, que ele pode ter um orifíciozinho pontiforme, se é uma mulher que nunca teve parto, ou um orifício em fenda, se é uma mulher que já teve um parto vaginal, ou se já dilatou o colo. A gente vai sempre analisar ele com o espéculo, e é aqui que a gente coleta o preventivo no exame ginecológico de rotina. Usa as espátulazinhas, o citobrush, e coloca na lâmina, fixa com álcool e manda para análise para avaliar alterações citopatológicas do HPV que podem gerar o câncer do colo do útero. Eu gosto dessa foto porque ela mostra um fio de DIU, que é algo que é bem importante ser realizado de rotina, nas nossas rotinas ginecológicas, né? E eu gosto muito desses espéculos transparentes, que é o que a gente acaba usando em consultório, tá? A gente ganha do pessoal porque a gente manda para laboratório essas citopatologias, né? E a gente ganha os kits já de coleta certinho que vem com o espéculo, com as espátulazinhas do laboratório, né? Já que a gente vai mandar neles, a gente ganha. E aí vem sempre transparente. Lá no HC, a gente acaba usando endos de metal, né, que são esterilizados, então ele dificulta um pouco, mas olha que legal, o transparente a gente consegue ver aqui toda a região da parede da vagina. E aqui a gente está vendo um colo uterino, com o fio do DIU saindo, é geralmente esse comprimento mesmo, porque o nosso objetivo é que esse fiozinho ele fique aqui, ó, encostadinho, e não pinique. Numa relação heterossexual, por exemplo, o pênis. Já vimos casos, né, a gente tem que encurtar bem daí o fio, deixar ele bem fininho ali, quase chegando no OCE. Esse daqui é o OCE, que é o orifício cervical externo, e aqui, quando a gente olha, aqui tem o orifício cervical interno. Então, quando a gente vai fazer o toque no parto, a gente, às vezes, só tá o OCE aberto e o OCI tá fechado. E quando a gente sente a cabeça do bebê, tudo abriu. Tá? Esse é um exame normal. E aí a gente entra para a questão do útero, né? Indo a fundo aqui no colo, a gente vê o útero. O útero é a nossa primeira casa, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Que é amor? E ele é o centro da vida criativa feminina. A linha mais natural da ginecologia, que é algo que eu gosto de sempre estar lendo, né? Porque a gente tem que ampliar a nossa visão, né? Ele fala muito isso, e principalmente, olhem aonde o útero está inserido, né? Ele está bem no meio do nosso corpo. Então, ele é um centro de vida mesmo. E eu achei muito legal isso que eu tirei do manual de ginecologia mais natural, assim, ó, a capacidade dele. Pensa, olha que lindo. Criar, nutrir, gerar, transformar, acolher, minguar, desaguar, que é a menstruação daí, né? O torna único. E a ciclicidade revela o poder e a força do feminino. Então, voltando mais para uma questão girl power aí. Falando de ciclo menstrual, o que é a ciclicidade, né? Aqui a gente tem esse gráfico que vocês já devem ter visto algumas vezes.
quanto mais a gente vê, a gente acaba pegando, né? O ciclo menstrual, ele vai ter ações no crescimento do folículo, vai ter as ações hipofisárias, hormônios ovarianos e ação endometrial. O objetivo maior do ciclo menstrual é a ovulação para perpetuar a espécie, né? E falando em ciclo menstrual, a gente consegue pegar vários mitos e verdades aí. Menstruar é horrível. Mito. Verdade? Olha o que tinha que eu achei na internet, no Twitter. Ciclo menstrual é um treco mágico. Num dia eu tô querendo me mudar pra Patagônia e não deixar vestígio, e no outro redigindo o projeto para 2 novas séries no canal. O meu ciclo segue um mês querendo exterminar o universo e no outro chorando porque a torneira da cozinha não fecha direito. Todo mês é uma caixinha de surpresa do quanto eu vou ficar alterada. Uma vez, quando eu estava no meu ciclo, chorei porque uma amiga estava comendo frango na minha frente e aquela cena me lembrou minha infância. Eu nem tenho TPM, tipo, não afeta meu humor, de jeito nenhum. Então, cada mulher é de um jeito. A variação hormonal dessa mulher influencia mais na minha vontade de realizar a criatividade. Não lembro de ficar triste pelo ciclo, fico irritada às vezes, mas depois que você identifica a causa, acho a solução também. Então é super legal isso, porque você vê na internet, quando você começa a pesquisar, que tem muitas centrais e centros de apoio entre as mulheres. Ó, olha que legal esse diálogo, né? Então, gente, para algumas mulheres vai ser super ok menstruar, tá tudo tranquilo, tudo certo, e para outras vai ser um inferno. Até que eu adoro esse lado que tem paetês. A quantidade de sangramento no ciclo das mulheres varia. Tem mulheres que não sangram quase nada, tem mulheres que sangram muito. Então, isso tudo é intrínseco do ser, daquela pessoa. E para falar em menstruação, a gente precisa falar de uma grande conquista dos direitos reprodutivos, que foi a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, lá na década de 60, ela possibilitou que as mulheres, até então, donas de casa, elas pudessem decidir quando ter filhos, quando menstruar. E a menstruação, por mais que foi um direito reprodutivo super legal, porque conseguiu ajudar a inserir a mulher no mercado de trabalho, ela atrapalhava. A menstruação começou a ser vista como algo que era ruim, como algo vilão, né? Então, a mulher não é tão efetiva no trabalho quando menstrua, ela não quer menstruar porque ela vai pra praia, ela tem cólica, é chato, é nojento, ela não pode ter relações sexuais. Então, é melhor você não menstruar, né? Só que isso foi gerando uma desconexão do corpo feminino, porque é algo natural e fisiológico menstruar, e isso passou a ser um problema. E aí a gente fala, né, na questão da ginecologia natural, que conhecer e entender o ciclo menstrual, ele abre a intuição, a energia yin, que é uma energia mais feminina, e que livre de hormônios, porque a ginecologia natural ela incentiva muito não usar pílulas anticoncepcionais. Podemos perceber todas as mudanças do nosso organismo. E percebe como sente, como é. Então, a ginecologia natural ela fala muito que as mulheres são 4 durante o mês e são sempre influenciadas pelas fases da lua. E a questão da menstruação é a reconexão. A hora que você está menstruada, que a mulher menstrua, é a hora que ela fica mais cansada, mas é a hora dela se recolher, né, dela pensar. E a hora que ela tá ali, que acabou o ciclo e ela tá super ativa, é a hora dela criar, que ela pode trabalhar e tudo mais. E realmente, no nosso dia a dia, a gente às vezes não consegue respeitar isso e a gente acaba se cobrando. Mas aprender a identificar as fases do ciclo através dos sinais físicos e sutis que o corpo e as emoções mostram é muito poderoso. Porém, olha esse relato. Eu sentia muito incômodo por menstruar, me sentia inchada, indisposta, irritada, deixava de passear, viajar por causa da menstruação, mas achava que eu precisava conviver com isso por ser mulher. Então eu coloquei um Implanon, que é um implante, né? Sem saber que eu iria parar de menstruar, e hoje eu consigo perceber o quão mal me fazia e o quão melhor eu me sinto sem menstruar. Entendo que muitas mulheres acham esse período lindo, um período de introspecção, renovação, momento mulher, mas pra mim nunca foi assim. E acredito que tá tudo bem amar ser mulher e não gostar de menstruar. Então eu coloquei isso, por quê? Porque vai depender da pessoa. Tem gente que não gosta mesmo de menstruar e que não fica legal. E que tá tudo bem usar a pílula, né? A gente prescreve pílula. E que tá tudo bem usar um método que não seja só a camisinha ou um DIU de cobre para não engravidar, né? Para poder escolher o ciclo. Mas isso, agora, como vocês ligantes, assim, né, de uma liga de ginecologia, para vocês pensarem, quando vocês estiverem atendendo mulheres, vocês têm que pensar quais que são essas percepções para ela. Eu tenho atendido muita paciente, eu já vou falar mais, que quer conhecer o seu corpo
E tem pacientes que conheceram e não acharam que ficaram legais e que estão tomando pílula e tá tudo bem, além das possíveis cólicas, né, que pode acontecer. Então, algumas mulheres têm muitos efeitos negativos e tá tudo bem. Cada mulher é única e a ideia é estar bem consigo mesma e com seu corpo. E falando em menstruação, a gente tem duas partes. A gente tem a parte 1, que eu adoro, que é a questão do coletor menstrual, né, e do uso dos absorventes interno e externo. A questão do coletor menstrual, ela é super legal. Quem já viu a minha aula, eu tô falando isso nas aulas. Ele é feito de silicone medicinal, dura cerca de 10 anos, ele é super ecológico, né? Ele pode ser inserido ou com uma dobrinha de nu, tem várias maneiras. No YouTube tem várias pessoas falando resenha, explicam, para uma funcionou, para outra não funcionou, e assim vai. É uma questão de estimular o autoconhecimento. Quando você compra o coletor menstrual, você pode comprar um copinho ou uma panelinha que é só para aquele coletor. Antes de começar a utilizar, é fervido o coletor menstrual. Após ele esfriar, obviamente, ele pode ser inserido utilizando esses tipos de dobra. E aí, em cada ciclo, em cada dia, assim, quando vai trocar, muitas mulheres optam por trocar ele no banho, porque ele pode ficar 12 horas. Higienizam, então, no banho, dobram, inserem, tem várias posições que podem ser inseridas. Após 12 horas, ele deve ser retirado e sai o sangue. Eu achei super legal isso, porque tem algumas pacientes no consultório utilizando, e a questão de desmistificação da menstruação, para algumas que tinham uma dificuldade, um relacionamento ruim com a sua menstruação, foi excepcional. Por quê? Porque quando elas veem o sangue no coletor menstrual, toda aquela questão de que é nojento, é sujo, é fedido, desaparece. E elas fazem parece que elas fazem as pazes com o corpo delas, sabe? O sangue é muito bonitinho. Ele é sangue mesmo, né? E não tem cheiro, não tem nada. Tem muitas umas questões mesolíticas que eles falam que muitas mulheres acabam até utilizando esse sangue, diluem ele em água para regar plantas e tudo mais. Isso é chamado de plantar a lua. Dizem que as plantas fertilizam melhor e tudo mais. Mas a partir do momento que ela vê, porque o que dá o cheiro ruim, né, da menstruação? É essa oxidação, quando o sangue entra em contato com o ar e o próprio absorvente. Tem vários absorventes que colocam, né, várias substâncias, vários cheiros. Como ginecologista, eu confesso que eu não gosto dos absorventes. Claro que tem pessoas que têm que usar, né, mas, né, se não se adaptar com essas outras, também pode usar, tudo bem. Por que a gente não gosta? Porque ele abafa a vulva. Então, geralmente, a gente atende muita paciente pós-ciclo que usou o absorvente com candidíase ali na região externa, com até uma dermatite de contato mesmo, né, ou com vaginose, varia bastante. Mas a gente sabe que o abafamento ali da região prejudica. Então, a gente acaba sempre incentivando a questão do coletor menstrual. E esse coletor em disco, ele permite relações sexuais. É super legal também a questão de você saber, por exemplo, esse cabe 60 ml, se eu não me engano, esse daqui cabe 80. Você consegue quantificar a tua menstruação, saber o quanto você menstrua. Uma paciente me falou esses dias, nossa, eu achei que menstruava tanto, porque fazia uma lambança, e eu vi que é só um pouquinho do coletor ali, dá uns 40 ml. Então, assim, é super legal na questão de autoconhecimento, tá? Falando em menstruação, a parte 2, a gente entra na nossa amiga TPM. Até eu fui convidada amanhã, se alguém tiver interesse, para dar uma aula. Tá tendo um simpósiozinho da Liga de Psiquiatria da UEPG, e amanhã eu vou falar sobre o transtorno disfórico pré-menstrual, que é um pouquinho mais grave do que a TPM. Eu até estava organizando essa aula, então estão todos convidados, tá? A tensão pré-menstrual, ela está diretamente relacionada ao ciclo menstrual com o momento antes da menstruação. Então, a tensão pré-menstrual são manifestações clínicas, né, físicas, que a mulher sente, que é o seio mais inchado, o abdômen distendido. Tem gente que acaba se pesando e fala que chega a engordar até 3 quilos no período menstrual, de tanta retenção de líquido, né? E para entender um pouquinho a questão de variação da questão do humor, gosto muito desse slide, que é o estrogênio, ele está diretamente relacionado com vários receptores cerebrais, e ele aumenta a quantidade de serotonina. A serotonina é o nosso hormônio do prazer, da felicidade, da alegria.
A progesterona, ela aumenta o metabolismo dessa serotonina. Então, quando você está num estado que tem mais progesterona e menos estrogênio, que é esse estado aqui, ó, antes de menstruar, mais progesterona e o estrogênio, ó, pum, caiu aqui, você tem menos serotonina. Então, na fase lútea, a gente tem esse aumento da progesterona, diminui a serotonina e dá vários sintomas emotivos, né, sintomas emocionais. E quando esses sintomas eles ficam graves a ponto de prejudicar a qualidade de vida da mulher, fazer com que a mulher perca suas atividades, não consiga trabalhar, tenha pensamentos negativos, só chore, não queira levantar da cama, a gente tem uma doença psiquiátrica chamada de transtorno disfórico pré-menstrual. É grave e precisa ser tratada. E o diagnóstico ele é muito difícil. Geralmente também porque ele acaba sendo muito confundido com depressão ou com transtorno bipolar, porque por causa dessa desconexão do corpo da mulher não entender que talvez ela esteja com esses sintomas na fase do ciclo. Então, os aplicativos que tem na internet, gente, nos celulares, que são os aplicativos, eu estimulo todas as minhas pacientes a terem esses aplicativos que são para avaliar o ciclo, né? É claro que se não usar método o contraceptivo, né, combinado ou hormonal, é melhor, mas você também pode usar o hormonal para triar a questão do humor. Então é bem legal, eu super estimulo. E por que a mulherada gosta de comer chocolate na TPM? Porque a gente sabe que o chocolate aumenta a serotonina, que tá faltando no organismo dela naquele momento, tá? Então isso é bem importante. E a questão dos exercícios físicos, a gente lê muito que, embora não seja um momento que você esteja com vontade de fazer exercício, que seja um momento que você queira ficar mais quietinha, que a mulher, né, queira ficar mais quietinha, é um momento que a gente tem que tentar fazer exercício, porque libera serotonina e melhora tudo. Tem vários outros fatores, né, dieta, alimentação. Se quiserem, estão todos convidados para assistir a aula amanhã. Então, menstruar não precisa ser um estresse total e atrapalhar tudo. Pode, sim, ser um bom momento para o autoconhecimento. Recolhimento, aquietamento, meditação, reflexões. Então, vamos tentar pensar que a TPM pode ser um tempo para meditar, né, e não atenção pré-menstrual. Fazer leituras, né? Certo? Vamos continuar. Mais mitos e verdades aí. Posso pegar doenças ao usar banheiros públicos? Já atendi algumas senhoras, geralmente mais idosas, que acabam desenvolvendo quadro de candidíase, o que é super normal, um desequilíbrio da flora vaginal, pode acometer qualquer idade, e chegam com um pouco ansiosas com o fato de estarem com a Cândida, que é algo normal, que não é uma IST, e preocupadas porque elas foram no banheiro no shopping. Então, elas acham que elas estão com aquilo. Então, posso pegar doenças ao usar banheiros públicos? Não, né? É um mito. Até uma coisa que é muito falada, ó. Então, eu posso sentar para fazer xixi fora de casa? Mas aqui, não sei quantas pessoas que estão assistindo, mas das mulheres eu aposto que 90% das mulheres não senta no vaso sanitário quando está fora de casa. Sim, você pode sentar. Porque quem me falou isso foi uma fisioterapeuta. O assoalho pélvico agradece. Por quê? Gente, isso é muito sério. Eu sei, é muito difícil a gente fazer, lógico, quem é mulher sabe que eu tô querendo dizer, né, mas, o que acontece? Quando a gente vai urinar, você tem a vontade de fazer xixi, certo? Pensem aqui como que é a questão da micção. A bexiga, ela enche, aí você tem a sua primeira sensação, aí quando ela tá bem cheia, você sente a necessidade de urinar ali com uns 300, 400 ml mais ou menos. Para urinar, o assoalho pélvico que eu mostrei lá para vocês, ele tem que relaxar para que voluntariamente você faça o detrusor contrair. Se você estiver sentada, ó, aqui esse é legal porque a questão do apoio, que criança, é um pecado a gente querer que criança consiga, por exemplo, fazer cocô e tudo mais sem ter um apoiozinho, entendeu? Porque tem essa dificuldade aqui, porque não consegue relaxar o assoalho pélvico. Então, se não consegue relaxar o assoalho pélvico assim, vocês acham que de pé, meio agachada, vai conseguir?
Não consegue relaxar o assoalho pélvico. E o que isso gera? Isso gera retenção de urina e pode gerar infecção urinária de repetição e pode gerar futuramente uma incontinência urinária, uma perda de urina, porque depois que você termina o xixi que você fez meio agachado, quando você levanta, meio que relaxa o assoalho pélvico e às vezes o detrusor dá uma contraída final ali, porque viu que relaxou. E aí até sai um pouquinho pode ser um pouquinho de xixi. Então, uma coisa que a gente precisa tentar, forra o vaso. Daí eu tava falando com essa fisioterapeuta pélvica, daí ela falou assim, eu falei, não, mas, as mulheres não se sentem confortáveis de sentar no vaso sanitário. Daí eu falei, mas dá pra forrar, né? Daí ela falou, não, dá pra forrar, mas você já pensou do porquê que a gente tem isso? Que se tiver limpinho ali, se não tiver tudo pingado, né? Sei lá, se tiver limpinho, não tem muito por que não sentar, porque o que encosta é a pele, é a coxa, né? É o bumbum ali e a perna. Como que você fica quando você senta na areia de biquíni? Daí eu fiquei, nossa, é verdade, né? Às vezes senta de biquíni numa calçada, sei lá, né? Tá na praia. Então, assim, às vezes é um mito, né? Que as mães falam, não sente, pelo amor de Deus, que é sujo. E isso vai se perpetuando entre as gerações. Qual que é a melhor maneira de realizar a higiene íntima, gente? Puta, essa hora é muito legal porque eu pergunto para vocês. Então, vocês acham que tem que limpar de trás para frente ou da frente para trás? Todos vocês devem saber já até, mas eu falo isso porque é bom a gente sempre orientar em alguma coisa que a gente tem que perguntar quando a gente tem principalmente paciente com infecção urinária, tá? De frente, então tá sentada no vaso, vai puxar daqui do meio para frente? Não vai fazer isso. O que vai fazer? A gente sabe que a gente tem a nossa uretra aqui, então a gente sempre tem que pegar daqui e ir para trás, porque aqui tem o ânus, e o ânus, nessa região aqui, tem bactérias Escherichia coli, que é a maior causadora de infecção urinária. A maioria das vezes é por migração ali para a uretra. Então, o correto é sempre de frente para trás. Sempre. Right. Ó, quando você faz de frente para trás, você leva as coisas para a região do ânus. Relação sexual também pode acabar fazendo infecção urinária, não de repetição, mas é muito comum existir cistite de lua de mel, né? Que eles falam que relação sexual, cistite após ter tido relação sexual. Pode fazer, porque às vezes, se for, geralmente quando é heterossexual, o pênis vai entrar aqui, às vezes ele passa aqui pelo períneo antes de entrar e leva ali para a uretra, a própria fricção. Então a gente sempre orienta pessoas após a relação sexual urinar, para limpar essa uretra e não ter infecção urinária de repetição. Certo? Mais mitos e verdades. Sem penetração ou ejaculação, não engravida. Quantas pessoas vocês já ouviram, né? Às vezes falam assim, eu não tô tomando pílula, mas eu nunca penetrou. Isso é muito comum, às vezes você ouvir em consultório ginecológico. Daí você tem que perguntar assim, ok, mas o que você já fez? Então, uma vez já meio que só passou por fora e tal. Quando tá ali excitado, principalmente aqui a gente tá agora falando de relação heterossexual mesmo, o pênis, ele pode eliminar um pouco do espermatozoide no início, é mais raro, mas pode, ali junto com aquela lubrificação. E eu já atendi no meu R1 uma paciente que chegou na UPA com uma dor abdominal, ela tinha 15 anos. Ela chegou na UPA com uma dor abdominal, o médico da UPA avaliou a barriga dela e viu que tinha alguma coisa ali aumentada. Houve um BCF e fez um toque e simplesmente ela estava com 6 centímetros de dilatação. E aí, quando ela chegou lá no HC pra gente, ela acabou ganhando o bebê e ela falou, doutora, eu nunca tive relação sexual. Eu falei, como assim, né? Ela falou que ela nunca teve a penetração, mas que houve alguns casos que ocorreu ejaculação ali na região externa. O espermatozoide, gente, ele é rapidinho. Se a mulher tá ovulando, meu Deus, ele acha aquele muco ali e vai e engravidou. E teve um bebê, nem sabia que estava grávida. E era termo. Então, a falta de conhecimento, né?
aqui era para eu falar aquilo, era para mostrar esse útero, né? Então, aqui ele vai subir e ele atinge ali as tubas e tá. Você tem que falar, principalmente para adolescente, que não engravida se não tiver relação sexual. Quer começar a ter relação sexual, a gente tem que orientar de concepção, tem que ter responsabilidade. Tem responsabilidade para ter a relação sexual, conhece seu corpo o suficiente para isso, para estar segura e bem. Então, vai ter que conhecer também a questão dos métodos contraceptivos, né? Então, isso é bem importante. Já peguei várias pacientes, não, mentira, é exagero, várias, que é assim também, ó, eles começam a relação sexual sem a camisinha, então acaba penetrando sem a camisinha, e aí no meio põe a camisinha para ejacular. Errado, porque tem essa liberação da ejaculação que pode ir esperma junto. E principalmente, a pessoa achar, né, a parceria, ela acha que então pôs ali a camisinha, não vai engravidar. E ainda pode questionar a mulher se é dele mesmo, o bebê, sabe, caso ela engravide. Então é um absurdo, assim. Por isso que essas coisas, principalmente, tinham que ser orientadas em escola, né, educação sexual. E existe milhares de opções para quem quer ter relação heterossexual e evitar gestação, que são os métodos contraceptivos, e que a gente pode ter uma aula só disso, porque tem muita coisa que a gente pode ter, né? Essa aqui eu coloco, mas nunca implore carinho, intenção ou amor, se não é dado livremente, não vale a pena ter. Então, isso eu gosto de falar para as pacientes, tá? Então, agora entrando mais na questão de sexo mesmo, a gente sabe que essa sexualidade que envolve tudo aquilo, não só o sexo, mas que o sexo é uma parte da sexualidade, a gente desenvolve isso através de educação sexual, de crenças e culturas e da própria religião. E tem muita ignorância envolvida, e a ignorância é de ignorar o conhecimento, de não querer que esse conhecimento chegue adequado. O maior exemplo disso que a gente pode ver, um dos exemplos, é ter sobrado vacina do HPV na rede pública. Porque a vacina do HPV tem que ser dada em jovens, nas adolescentes. As mães não levavam, porque como que elas iam explicar para a criança que elas vão tomar vacina para uma coisa que é transmitida pelo sexo? Então quer dizer que se ela tomar vacina, a criança vai querer ter relação sexual. Nada a ver. E isso fez sobrar vacinas. Então é algo que é ignorância. A gente tem que falar, tem que desmistificar, combater fake news e tudo mais. Tá? Mitos e verdades. Mulher gosta menos de sexo do que os homens, né? Quantas vezes a gente já pode ter ouvido isso em uma roda de conversa? Isso é um belo de um mito, né? Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que estimula que os meninos pensem em sexo o tempo todo e desestimula as meninas fazerem isso. Então, nasceu o macho, meu filho, não sei o que lá, né? O homem que fica com muitas mulheres é o pegador, e a mulher que fica com muitos homens é uma galinha. Esse é o contexto que está inserido na nossa sociedade. Se a gente não começar a desmistificar isso, vai continuar sendo perpetuado. Orgasmo é sujo, masturbação é feio. Isso é muito... Vejam, eu estou falando aqui como uma professora, médica, científica. A gente sabe que existem algumas religiões que não autorizam e que falam isso. Mas a gente sabe que isso acaba sendo, principalmente, uma questão que estimula o autoconhecimento, seja a masturbação feminina ou masculina, né? Então, é algo que a gente precisa desmistificar. E outra coisa que é falada, se estiver em relacionamento sério e a pessoa se masturbar, significa que não está sendo adequadamente estimulado para o parceiro. Eu já atendi meninas que se culpam por se masturbarem quando não estão com o parceiro, porque elas acham que estão traindo o parceiro. Gente, são coisas completamente diferentes. Isso é um grande mito. Sem briga, sem insegurança. Masturbação é algo saudável, estimula o autoconhecimento. Claro que tudo que for em excesso é errado, né? Mas é sadia, é normal e faz parte da condição humana. E tem linhas que incentivam que o orgasmo ele faz parte da qualidade de vida, rotina do autocuidado do ser humano. No período menstrual, o orgasmo ajuda a relaxar o útero e evita cólicas. E permite o autoconhecimento, podendo, inclusive, melhorar o relacionamento com o parceiro. Por quê? Porque ao se tocar, vamos falar de mulher aqui, com vagina,
Ao se tocar, ela vai conseguir entender qual que é o jeito que se toca que ela consegue ter mais prazer. E aí, ela pode, na hora que ela tiver com o parceiro, pode explicar para ele ou para ela como que é o jeito melhor que ela prefere, né? Na relação sexual tem que ter diálogo, as pessoas não podem querer adivinhar o que um sente ou não. A ação do orgasmo no organismo é o aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória e aumenta o fluxo de sangue por todo o corpo, faz uma vasodilatação de poros, de vasos, sudorese e a pupila dilata. Mais de 30 partes do cérebro são ativadas ao mesmo tempo e tem muita liberação de ocitocina, que é o hormônio do prazer, né, e que é liberada na amamentação, na tranquilidade. Por isso que após uma relação sexual com orgasmo, por isso que fica cansado. Zonas erógenas: mamilos, pescoço, orelhas, audição, visão e olfato. São zonas erógenas. São zonas que, quando estimuladas, seja com toque, elas estimulam o orgasmo também. Aqui tem uma questão importante de mito e verdade, que é a diferença de orgasmo vaginal e clitoriano, que pode ouvir muito. Geralmente, os meninos acabam repetindo mais isso, né? Por falta de conhecimento mesmo, porque não tem diferença, o orgasmo é sempre no clitóris, mas ele pode ser obtido através do estímulo vaginal ou clitoriano. O único órgão da mulher que faz o orgasmo é o clitóris, vocês viram o tamanho dele. Então, ele pode ser ali com estímulo direto nele, onde é visto, ou vaginal. Orgasmo vaginal puro, muito difícil. Existem orgasmos múltiplos? 4 entre 5 mulheres ficam satisfeitas com um orgasmo. Mas, conforme a resposta sexual, a partir do primeiro orgasmo, a mulher entra num platô. E se ela for adequadamente estimulada, ela consegue ter mais orgasmos. Coisas que os homens não conseguem. E aí, a gente define como orgasmos múltiplos. Então, após o primeiro orgasmo, alguns segundos depois, ter mais orgasmos numa mesma relação, orgasmos múltiplos, mais de um, já é, tá? Os problemas sexuais são psicológicos? Não totalmente. A resposta sexual, ela é multifatorial. Então, medicamentos, existem muitos, quando a gente vai investigar queda de libido em paciente, por exemplo, que é uma queixa comum do consultório ginecológico, a gente tem que perguntar o que usa de medicamento. Existem muitos que diminuem a libido, inclusive, por exemplo, o que é bem relativo, mas os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, que são muito utilizados para tratar o transtorno disfórico pré-menstrual, um efeito colateral deles é anorgasmia. Nossa, estou falando. O que faz? Faz com que a mulher, ela tenta, tá na relação sexual, tá tendo prazer, mas não tem um orgasmo. Então, relativo, né? Por isso que tem que discutir muito bem com cada paciente e cada tratamento. E o estresse próprio, né, o trabalho e a parceria, ela tem uma parte muito importante no processo de resposta sexual, tá? Ausência de preliminares, ausência de toque no clitóris, má comunicação, falta de diálogo, muitos homens acabam se priorizando. Isso tudo incentiva com que a mulher ela acabe não atingindo o orgasmo numa relação sexual e não tenha nem vontade de ter, né? O que eu sempre digo para as pacientes é que são respostas diferentes. A gente já vai falar sobre isso. Ó, você tem ideia de como que é a resposta sexual? Quem teve aula com a doutora Ana na RH no 6º período vai lembrar. Ela mostra esse gráfico. Então, Masters e Johnson, lá em 1966, eles avaliaram algumas pessoas tendo relação sexual e mostraram que existe e concluíram que teriam um gráfico, né? Então, como que seria esse gráfico? Vamos falar aqui da mulher, ó. A mulher é o vermelho, tá? Então, primeiro ela vai atingir uma excitação, e aqui é o tempo, ó, tá? Então, primeiro ela vai atingir uma excitação, aí depois ela vai entrar num platô, daí vai atingir o orgasmo aqui no ponto, e depois vai entrar em resolução. O
homem, ele vai ter o platô, vai atingir o orgasmo e tudo. Qual que é o principal aqui de diferente, que vocês têm que prestar atenção? Olha a hora que o homem excita. O homem já excita no momento zero. A mulher já leva uns minutos aqui para querer ter, né, pensar em ter vontade. Aí o tempo de excitação da mulher, gente, é muito mais demorado. Olha, chega a quase 20 minutos. O orgasmo a mulher vai atingir na relação sexual em quase 20 minutos. E o homem, ele atinge em 15. Então me explique o que aconteceu com essa relação sexual. Se a mulher ia atingir com 20 e o homem atingiu com 15. Alguém não ficou satisfeito, né? Aí, indo mais profundamente, Basson, lá em 2004, ela falou que a mulher, ela parte de uma neutralidade sexual. Então, ela está ali, tranquila, lavou a roupa, trabalhou, atendeu, fez um parto e foi para casa. Chegou lá, tá na neutralidade sexual, não fica pensando em sexo. Só que, de repente, pode ter um estímulo sexual ou, de repente, um desejo sexual espontâneo. E isso vai desencadear uma roda de excitação, de satisfação e de intimidade que gera a relação sexual. O que eu posso dar de exemplo aqui? Tem um casal assistindo um filme. Assistiram um filme de drama, foi um filme triste. Então a mulher chorou, até ele também chorou um pouquinho, então, tô falando da relação heterossexual. Aí, acabou o filme, ligou, mudou um pouco de canal para colocar numa coisa mais leve, de repente, o homem se aproxima da mulher, fica mais pertinho e começa a fazer carinho e tal. Só que a mulher, ela ainda tá pensando em como que a pessoa não fez aquela outra coisa para evitar o que aconteceu no filme, entendeu? Ela assistiu um filme, entendeu? Um filme triste. Então, ela não tá com vontade de ter relação sexual, né? E isso é muito comum. Então, ela precisa ter uma vontade e um desejo. Então, aí, se eles quiserem ter relação sexual, vai ter que partir muito da parceria, estimular, começar aqui, começar ali, e aí ativar esse estímulo sexual. Existem pessoas, mulheres, relatos que a gente tem, de mulheres que não estavam legal, que só o fato dela ver o marido lavando a louça, tipo, ajudando ela, dá um desejo sexual espontâneo, e ela tem vontade de ter relação sexual. Então é muito cíclico, e é multifatorial. Tem milhares de coisas. Se é uma mulher que ouviu a vida inteira da mãe que sexo era horrível, e que era feio e não sei o que, ela não vai conseguir relaxar para ter relação sexual casada, sabe? Então tudo isso a gente tem que ir trabalhando aos poucos, esses mitos e crenças. A gente não consegue extrair numa consulta só, né? Mas isso tudo justifica muitas sintomatologias. E quando a gente fala em excitação, existem vários hormônios e neurotransmissores atuando sobre a musculatura pélvica e os vasos sanguíneos. Na excitação, então lá naquele começo, o clitóris ele entumece, ele cresce e a sua glande dobra de tamanho. A vulva aumenta de tamanho e fica mais sensível, fica um pouco, não fica inchada, mas fica ali aumentada. Os lábios internos se separam, o útero se movimenta, o canal vaginal se alonga, aumentando o comprimento e a lubrificação. Uma coisa legal de falar aqui é que daí eu pergunto, por isso que eu esqueci de falar. Quanto que vocês acham que precisa de sangue? Quantos ml de sangue a gente precisa para um pênis ficar ereto, né? Que é a excitação. Então a gente sabe que existe uma artéria ali, né, peniana, e essa artéria é necessário 75 ml para o pênis ficar ereto. Não existem artérias que estimulam o clitóris, entendeu? Existem, mas para o clitóris ficar ereto não existe isso na mulher. Então a excitação, para ter essa questão de lubrificação e tudo mais, ela ocorre por exudato. Então aumenta a quantidade de sangue ali na região, toda a vagina ela é bem vascularizada, né? Aumenta a quantidade de sangue ali e por exudato esse sangue vai para a cavidade vaginal e estimula as glândulas a produzirem a lubrificação e a mulher ficar excitada. Para isso poder acontecer, a gente precisa de pelo menos 750 ml, 400 a 700 ml. É muito mais coisa, por isso que demora muito mais, por isso que tem que ter diálogo, tem que ter conversa, não pode ter pressa. Então, muitas vezes, adolescentes, quando começam a ter uma relação sexual,
Poxa, o menino, se ele viu um filme pornô, ele vai achar que a relação sexual é um filme pornô. É a visão de relação sexual que ele tem, principalmente porque diálogo ele não deve ter tido muito, né? E a menina, ela foi treinada para casar com um príncipe. E aí eles vão se juntar e ele acha que ela vai ser uma estrela, entendem? Então, tem que ter educação sexual para mostrar que isso que vem no pornô, gente, não existe. Né? Os caras tomam remédio, sei lá. Então, tudo isso é uma construção cultural da sociedade. Certo? Eu falo bastante certo, né? Conforme a parceria, os orgasmos são diferentes. Em que sentido eu tô falando? Se tem uma relação heterossexual, vai ser um tipo de orgasmo, homossexual outro, etc. Vocês acham que isso é verdade? Que isso influencia? Eu digo para vocês que sim, tá? O orgasmo na mulher, numa relação heterossexual, a mulher atinge 65% das vezes. O homem heterossexual, 95%, porque não vai parar enquanto não atingir, né? O homem homossexual atingindo 89% e a mulher homossexual em 86% das vezes. Aqui a gente pensa que talvez, por ser uma relação entre mulheres, as duas se conhecem e sabem mais. Por isso que a gente tem que educar, fazer uma educação no sentido de diálogo, de entender e conhecer o corpo feminino. O sexo só é bom se termina com o orgasmo, né? Que eu falei ali brincando, que o homem, claro que ele vai atingir 95%, ele só vai parar quando ejacular. Na verdade, não, tá, gente? Não necessariamente, isso é um mito. Eu vejo muitos casais que ficam, né, geralmente a paciente, né, que tá no consultório que comenta, que fica chateada porque não ejaculou, o parceiro às vezes não ejaculou, ou ela não conseguiu atingir o orgasmo, e acha que não deu certo. Claro que o ideal é que se atinja, lógico, né, estimulando essa questão de autoconhecimento. Mas o orgasmo em si, ele vai provocar euforia e relaxamento, só que não é o único aspecto prazeroso, né? A questão do sexo, ele opera muito além da dimensão física, uma questão de afinidade, de admiração e de energia. Por isso, né, essa questão de sintonia. Por isso que é muito difícil, às vezes, a questão de múltiplas parcerias. Eu não estou falando que está errado. Se a pessoa for bem resolvida, faça, né? Fique tranquila, pode. Mas que a gente sempre tem que orientar, porque pode chegar num momento que não atinge as expectativas. E aí vai gerar muitas frustrações. Então é algo que tem que ser muito orientado, tá? A mulher pode ejacular? Verdade. Squirting. Alguém já ouviu falar nisso? Ele ocorre em cerca de 2% das mulheres. Quando as mulheres elas entram elas atingem o orgasmo, ocorre uma saída de líquido. É um líquido que é composto por urina e líquido prostático, né? É um remanescente embrionário. E isso faz com que haja uma saída de líquido. Pela uretra mesmo, né? Que tanto pela bexiga, pela uretra, e pelas glândulas de Skinner. E isso faz, às vezes, molha. Então, isso é uma questão que diz que tem, né, filmes que mostram essas coisas, 2% das mulheres. E daí a pessoa vai assistir isso e vai achar que todas as mulheres têm que ter. É 2% das mulheres. Então, olha a necessidade aí de informação, né? E aqui eu já quis colocar a questão da urina, que eu já falei antes para vocês, que previne a infecção urinária. O ponto G existe? Sim, o ponto G, ele existe. O ponto G é a junção das terminações nervosas do clitóris, ele pode ser palpado na parte interior da vagina. Então, vejam, aqui nós temos o útero, o córtex sagital, aqui a vagina, e aqui na vagina tem a saída da uretra e aqui tem a bexiga. Aqui a gente vai ter todo o clitóris, certo? O ponto G, ele vai ser aqui, na união das terminações nervosas do clitóris. Então, ele pode sim ser estimulado. A sociedade e a construção da virgindade, que eu falei que eu ia contar para vocês, né? A virgindade, ela é um mito, né? A sociedade criou a ideia de que sexo seria a penetração de pênis com vagina. Mas aí a gente pergunta, as mulheres que fazem sexo com mulheres, a gente tá, né, fazendo bastante diálogo sobre isso, tá falando mais sobre a população LGBT,
principalmente o nosso papel como médicos, né? Uma das coisas que eu coloco na minha aula é essa dificuldade que as mulheres que fazem sexo com mulheres têm de adquirir o atendimento ginecológico adequado, porque a partir do momento que elas falam para um ginecologista que não está tão informado assim, que ela que ela tem uma namorada, ele já sobrepõe, ele fala, então você é virgem, eu não preciso fazer o especular. Não, né? Depende, se ela já penetrou com o dedo, ela precisa colher preventivo. Se ela já usou próteses, né, brinquedos sexuais, se ela já teve uma relação com um homem antes, pode, tem que perguntar. Então, só porque ela nunca teve uma penetração de um pênis, não significa que ela não seja virgem. Por isso essa construção. O coletor menstrual vai tirar a virgindade de uma menina que nunca teve relação sexual e que quer ser ecológica e usar um coletor? Então é muito polêmica essa aula, né, gente? Meu Deus. Né? Então, assim, é algo para se refletir. E para quando a gente tiver a oportunidade de quebrar esses paradigmas, aproveitar. Né? Como médicos, a gente ainda tem um pouquinho mais de prestígio, sim, mas né, a gente tem uma força se a gente colocar questões científicas e seriedade no que a gente está falando. Né? Tudo é cíclico, né? Vocês perceberam ali quando eu te falei. Aqui é um recado. Descanso e sono são importantes para a restauração do corpo, para termos inspirações criativas e para processarmos experiências vividas. Não só as mulheres, os homens também. Mas claro que isso está no manual de ginecologia natural. A pausa e o descanso fazem parte de uma vida criativa e produtiva. E a luz, ela dá ritmo às nossas vidas. Por isso que na hora que escurece, a gente tem que ter um ritmo circadiano. Os hormônios que regem o ciclo menstrual, eles também atuam sobre nossas emoções. Vocês viram, TPM, podendo até ficar grave, né? Transtorno disfórico pré-menstrual. E a gente acaba vivendo um ciclo de nascimento, plenitude, declínio e morte, que é quando tem o endométrio. Né? Morte é o sangramento. Assim, podemos nos sentir jovialmente curiosas e animadas em um momento do ciclo, sorridentes e eloquentes em outro e cansadas e introspectivas em outro. Isso tudo depende da variação hormonal e da fase do ciclo. Tomar consciência dessas mudanças de humor, reconhecer os sentimentos, registrar, permite identificar padrões, entender melhor os comportamentos e a necessidade de cada momento. Poxa, se eu sei que eu vou estar em TPM, será que não é melhor eu marcar essa reunião para quando não tenha? Vai evitar do que eu brigue com o meu chefe. A gente tem isso, a gente pode conhecer o nosso corpo, né? Precisa nos respeitar, honrando a nossa natureza cíclica. Então, escute o corpo. Não precisa tentar superar. A gente, na medicina, a gente faz muito isso, né? Principalmente ali, questão de plantões, estou estudando, preciso fazer xixi rápido, não posso sentar 30 segundos ali, relaxada para fazer o xixi, porque eu estou estudando, eu não posso perder o fio da meada. Não precisa tentar superar o corpo. Se o corpo está te dizendo para descansar, descanse, né? Só porque a mente quer outra coisa. Eu falo assim, por isso que a gente tem, às vezes, fica resfriado, tem virose, apendicite. Apendicite diz que é um chamado do corpo, né? Do tipo, meu Deus, desacelere. Então, o corpo, ele tenta avisar de algumas maneiras. Tremeu a câmera, né? Não foi o terremoto. E algumas dicas aqui, válidas para todos, né? Faça da sua saúde mental prioridade. Parar e descansar quando cansado, dizer não quando algo lá no fundo pede isso, ousar e desbravar, permitindo-se sair da zona de conforto. Gente, é muito difícil sair da zona de conforto, é doloroso, é muito difícil. Mas depois que você sai, encontrou uma liberdade tão grande, socializar quando realmente sentir essa disposição, ficar na concha quando se sentir introspectivo, aproveitar e valorizar o tempo, deixar ir quem não faz bem, então fazer uma faxina emocional e não se preocupar com os outros. Ter amigos, rir de si mesma, tenha projetos de vida, né? Com projetos de vida a gente vê que a gente consegue definir um pouco melhor o nosso propósito e alinhar a profissão com as práticas de vida e com as coisas que a gente gosta, se conhecer e se respeitar. A liberdade é a melhor rima para a felicidade.